Agora sim, boa tarde, bem-vindos ao programa Informa, que gostoso receber você aqui novamente. Começando a semana, segunda-feira é um dia ótimo, que a gente fala assim, bom, segunda-feira vou prometer uma semana de exercícios, de alimentação saudável, vou me cuidar melhor, vou dormir melhor, vou tomar mais água, né? Então segunda-feira é ótimo, que é o dia das promessas, ainda por cima depois de domingo, né, gente? Vamos começando aqui o nosso programa. Obrigada pela companhia, você que está aqui no Brasil, você que está fora do Brasil também, brasileiros que estão assistindo a gente fora do Brasil, muito obrigada, viu, pela audiência. Estamos crescendo a cada dia mais e sempre contando aí com a sua participação. Se você quiser participar do programa, clique embaixo e você participa, faz perguntas aqui ao vivo, tá? Hoje estamos com o programa ao vivo. Depois o programa entra no acervo, aí realmente não dá mais para fazer perguntas, mas a gente, se você quiser, a gente direciona diretamente para o nosso convidado, tá bom? Então, vamos começar o nosso programa excelente. Olha, pega o seu caderninho, aquele caderno que você separa, tudo que você anota, a nossa entrevista. Tem gente que anota mesmo, porque tem coisas bem bacanas. Eu, às vezes, quando eu assisto programas interessantes, eu anoto bastante coisa. E aqui hoje eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para nós, tá bom? Ótimo programa. Meu primeiro convidado é o Dr. Gustavo Arliani. Ele é ortopedista, especialista em joelho e traumatologia do esporte, membro do CETIC e pesquisador da Unifesp, membro também do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Olha, uma pessoa bem conceituada, um amigo, uma pessoa que está bem próxima aí da gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Solange, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. E espero poder ajudar o pessoal de casa com informações e dicas a respeito de esporte e atividade física. Muito obrigada. Não, você vai ajudar bastante, é o que a gente quer, que é a nossa proposta. O programa é Informa, você sabe, eu quero que você fique em forma, que você fique bem atualizado, né, com essas notícias novas, com a atualização da medicina e tudo mais. E eu quero também que você anote a nossa conversa, tá? Para você passar para alguém e poder levar isso para frente. Mas, Gu, eu tenho ficado muito feliz com as novidades, a tecnologia realmente da medicina e com o avanço da medicina. Ultimamente eu tenho acompanhado, assim, há 2 décadas mais ou menos, eu tenho visto que a medicina cresceu bastante e nós estamos bem no nível bem interessante, que antigamente a gente estava um pouco abaixo e agora acima em algumas cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas, né? Coluna, quadril, joelho, enfim. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que muita gente que pratica esporte, eu mesma que gosto de praticar atividade física, já fiz 2 cirurgias no joelho, estou aqui atenta a essas novidades maravilhosas. Você é atleta e você é pessoa comum, idoso, criança, adolescente. Bem, Gu, você como membro lá da Federação Paulista, né, de Futebol, eu queria que você explicasse assim, quais as novidades que tem hoje, né, no mercado, para que as pessoas realmente fiquem atualizadas, despreocupadas, porque antigamente um atleta muitas vezes tinha que parar, interromper a carreira, e hoje ele, imagina, ele vive muito, um atleta está trabalhando até mais de 30 anos, né, por conta, acho que, da medicina. Isso mesmo que você comentou, né, Solange? Acho que não só na parte da medicina, como da ortopedia também, houve um avanço muito grande, não só na parte tecnológica, mas também na parte preventiva, também na parte de tratamento das doenças. Isso possibilita que cada vez o atleta se prolongue mais dentro da sua atividade, tenha um desempenho maior, até porque ele se sente mais seguro, né, com essa cobertura toda médica. E que nem você comentou, o Brasil antigamente acho que vinha um pouquinho atrás, hoje a gente vê atletas dentro dessa prática esportiva, da medicina esportiva, que até vêm para o Brasil de centros grandes, europeus e norte-americanos, para realizar o seu tratamento médico, ortopédico aqui no nosso país. Então isso mostra um avanço importante da nossa medicina, da medicina esportiva e da ortopedia, e a gente fica bastante satisfeito e está sempre em busca de novos conhecimentos, novos tratamentos, para poder estar acompanhando essa evolução esportiva do país também. Não, muito legal. Eu vejo assim, até uma união de vocês, né, dos ortopedistas, neste caso, mas assim, dos médicos com os profissionais da educação física, porque eu acho que vocês estando próximos, aquele ser humano que está ali praticando esporte, né, ou fazendo a sua atividade física, ele pode prevenir muito mais
e fazer, por exemplo, uma boa cirurgia. Eu, como experiência, já tenho 2 cirurgias, né, uma em cada joelho meu, e assim, nossa, com 6 meses de cirurgia já estou super bem, pronta para enfrentar aí todos os obstáculos, e é uma superação assim interessante, porque antigamente, há 10 anos atrás, eu sofria um pouco mais, né, e agora, hoje, com essa nova cirurgia, eu sofri um pouco menos, já voltei a treinar, já voltei minhas atividades normais, né? Então isso é muito bacana. E eu vejo assim, as pessoas estão mais confortáveis, né, nesse sentido. E o que está acontecendo, então, assim, de que forma vocês ortopedistas, podem ajudar as pessoas comuns? Não vou falar do atleta agora, não. As pessoas comuns que estão lá, que estão praticando o seu exercício físico e as lesões estão aí, né? De que forma vocês estão podendo ajudar nessa prevenção? Hoje em dia, na verdade, o que vem sendo até mais discutido em termos dentro da medicina esportiva é esse trabalho justamente preventivo, né? Você evitar que essas lesões aconteçam para até que você evite de tratá-las, né? E esses trabalhos preventivos, que nem você comentou, ele é atrelado a uma série de profissionais. Não sou só eu, doutor Gustavo, que vou acompanhar e fazer todo esse trabalho preventivo. Ele envolve não só a gente, como nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, todos esses profissionais que trabalham em conjunto com a gente, não só no trabalho preventivo, como também quando você tem uma lesão, que nem você fez uma cirurgia, você vê que você passa até mais tempo com o fisioterapeuta do que com o médico, que você acaba fazendo um próprio procedimento. Então é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, e para o atleta comum, embora ele não seja um atleta profissional, vale a pena também estar realizando esse trabalho preventivo e uma avaliação pré-participação esportiva, justamente com o objetivo de detectar lesões pré-existentes que não foram feitas até hoje o diagnóstico, e também trabalhos preventivos, não só na parte ortopédica, mas também avaliação cardiovascular, pulmonar, para que você se sinta mais confortável, mais protegido na prática esportiva. As pessoas, com certeza, a gente vê aí a expectativa de vida, estão vivendo mais, né, e com mais qualidade. E esse trabalho vem sendo feito agora com a união, né, de todos esses doutores, para que as pessoas possam viver mais e com certeza com muito mais qualidade. As cirurgias de joelho, principalmente, eu vejo que antigamente, porque às vezes não é só uma lesão por conta do esporte, né? Às vezes é uma pisada diferente, é uma torção, é um acidente, né? E a pessoa já não tinha o resultado que tem hoje. Então, assim, está realmente avançado, assim, a tecnologia, você acha que melhorou muito as condições das pessoas? Sim, com certeza, né? As cirurgias que antigamente, muitas delas eram realizadas de maneira aberta, né? Ou seja, eram realizados grandes cortes, com maior risco de infecção, mais dor, um pior pós-operatório. Hoje a gente vê que elas são realizadas de maneira artroscópica, ou seja, com pequenas incisões a gente consegue abordar toda a parte interna do joelho, os ligamentos, o menisco e as demais estruturas, isso faz com que o pós-operatório seja muito menos doloroso, a recuperação seja muito mais rápida e a pessoa, caso pratique esporte, possa retornar de maneira mais rápida para a prática esportiva do que era feito antigamente, quando eram feitas cirurgias mais invasivas e muito maiores. Nossa, cortava muito mais, a recuperação não engessava, né? Se utilizava muito mais esse, inclusive, do que se utiliza hoje, né? Hoje em dia você faz, no caso de algumas fraturas, são realizados osteossíntese, que a gente comenta, né? A alocação dos ossos de maneira quase percutânea, invasiva, muito menos invasiva, e o retorno para as atividades do dia a dia e não só do esporte é muito mais rápido, né? Não, e assim, a gente começa a fazer a fisioterapia lá no hospital no primeiro dia. Você já tem que mexer a perna, já tem que mexer o dedão pelo menos. Né? O médico até briga com o paciente para que ele faça claro, a fisioterapia o mais precocemente possível, o mais rápido possível, justamente para que a recuperação atinja o que o médico espera e os desejos também do paciente. Né? Falando dos esportistas, vamos comentar quais as lesões mais comuns? Porque eu acho assim, por exemplo, aqui no Brasil o futebol é né? É o grande negócio aí. E a lesão mais comum é essa do joelho ou tem outras que já são? Em termos de grupamento, as lesões mais comuns são os estiramentos, as contusões e os entorses, né? Então, dentro desse grupo, a gente vê os entorses de joelho, os entorses de tornozelo, as lesões musculares, essas sendo as lesões mais comuns. É claro que cada esporte tem um gesto esportivo específico e tem lesões que são mais comuns de ocorrerem. No futebol, por exemplo, as lesões mais comuns são os entorses de joelho, de tornozelo e as lesões musculares. Isso varia, claro, né?
no vôlei, por exemplo, no basquete, onde o membro superior é o preponderante, as lesões do membro superior são mais comuns do que as do membro inferior no caso do futebol. Mas no tênis também o quadril, né? O quadril também é muito comum no tênis, até porque todo esporte acaba tendo uma movimentação dos membros inferiores e coloca em risco, né? Lesões musculares, lesões do quadril, joelho, tornozelo. E no MMA? Porque, ai meu Deus, eu não consigo assistir até o fim aquilo, eu fico fechando o olho, eu abro e fecho, porque é assim, claro, para nós, para os leigos, né, uma agressividade, mas na verdade não é, tudo muito técnico. Mas nesse esporte em específico, tem lesões? Sim, a gente vê inclusive muitas lesões de joelho, né, no MMA, e várias lesões meniscais motivadas pelos entorses e pelas próprias chaves, né, de perna que são dadas durante a luta, né, pelo impacto, isso no jiu-jitsu adulto que tem. E tem outras lesões, né, muitas fraturas de face, concussão, ou seja, é um esporte que é um pouquinho de contato, um pouco mais agressivo realmente. Ele tem outros tipos de lesões associadas, mas os atletas também estão muito mais preparados para receber aquilo que pra gente parece muito brutal, muito agressivo, para eles acaba sendo uma coisa que ele treina no dia a dia, que é uma preparação muito maior do que a gente, um atleta amador e praticante ocasional do esporte. Né? Claro, não, eles têm, porque na verdade assim, vocês, os ortopedistas mesmo, acabam indicando por conta da prevenção. Vamos trabalhar bem a musculatura, né? Como a sua especialidade é o joelho, vamos falar. Então, assim, é importante que para prevenir as torções, né, as lesões do joelho, é importante que se faça o trabalho muscular. Sim, o trabalho muscular é um dos fatores, né? A gente sabe que não só o fortalecimento dessa musculatura da coxa e da perna, como também o alongamento muscular são fatores que podem ser fatores em termos de prevenção de lesão. E outra coisa muito importante também é essa associação neuromuscular, né? Ou seja, a parte de propriocepção, de equilíbrio está bem estabelecida, né? Exato, para que o cérebro ele saiba bem a posição do joelho e que nesse momento de um trauma ele consiga se proteger daqueles entorses e tentando, ou se não conseguir prevenir, pelo menos minimizar a lesão. Então não é só a parte muscular, mas também a parte neuromuscular também de propriocepção e de equilíbrio que tem um papel importante nesses casos também. É tão interessante isso, porque é verdade mesmo. O cérebro, eu falo, né, por experiência, mais uma vez, ele, durante aquele início, né, pós-cirúrgico, você tudo bem, automaticamente você protege a perna, mas quando você começa a fazer a fisioterapia e algumas atividades, o cérebro continua, né, com essa defesa. Por isso, talvez, a demora, né, um pouquinho mais da recuperação. Mas se você faz esse trabalho, né, você consegue uma reabilitação mais rápida. Sim, né? Ela é uma parte da reabilitação, né? A gente sabe que quando você está fazendo aqueles treinos com os discos, naquela balança, você está trabalhando essa parte neuromuscular, justamente adaptando o cérebro para aquele retorno. Ou seja, está restabelecendo aquele equilíbrio, aquela propriocepção que foi perdida no momento do trauma. Quem já teve uma lesão sabe que você perde muita massa muscular, você perde todo esse senso de equilíbrio, e se você não trabalhar essa parte, você tem muita chance de ter um novo entorse, uma nova lesão no local, mesmo tendo uma musculatura relativamente forte e bem alongada. Então é um trabalho fundamental que vem sendo muito utilizado dentro da fisioterapia, justamente com esse intuito de o atleta retornar para o esporte com mais confiança e também com menos chance de ter uma nova lesão. Eu acho importante a gente colocar, porque assim, olha gente, eu trago aqui no programa médicos realmente conceituados, mas assim, existem médicos e médicos, enfim, em todas as profissões. Então, eu já vi pessoas que fizeram uma cirurgia do joelho e tiveram que refazer por conta de uma cirurgia mal feita, e isso acontece? Sim, a reruptura do ligamento, no caso do ligamento cruzado anterior, ela pode acontecer. Em alguns casos por erros técnicos, ou seja, uma cirurgia onde o túnel não ficou bem posicionado ou por algum outro motivo técnico, e às vezes por motivos do próprio paciente. O paciente que não reabilitou bem, retornou precocemente ao esporte, ou o paciente que retornou ao esporte e teve um novo entorse, um novo trauma, que ele está sujeito, principalmente o atleta profissional que volta, é uma competição de alto nível, onde ele tem que se doar ao máximo novamente e está exposto ao risco novamente. E tem os fatores intrínsecos também. O paciente hoje se sabe que tem os fatores genéticos, a forma do fêmur do paciente, ou seja, não são só os fatores externos, mas também internos são responsáveis pela lesão e associado com possíveis da idade também, da idade.
um adolescente que ainda está em formação. Pela idade, hoje, por exemplo, sabe que o sexo feminino, ele tem em torno de umas 4 vezes maior o risco de você ter uma lesão do ligamento cruzado anterior do que comparado com o homem. Não se sabe muito bem o porquê. Acredita-se que seja em função da maior elasticidade que a mulher tem devido a algum problema, devido a alteração hormonal, ou eventualmente alteração de musculatura, ele recruta musculaturas diferentes do que o homem recruta, pelo próprio valgo, né, a dinâmica do joelho da mulher que é um pouco diferente do homem, principalmente na aterrissagem, isso pode predispor, ou seja, é multifatorial e existe isso, né, essa distinção entre sexo, mulher e homem, a criança que às vezes pode ter um pouco mais de frouxidão também, eventualmente pode ter um risco associado, então é uma série de fatores que podem contribuir. É verdade. E assim, uma curiosidade minha, a maior parte das cirurgias que vocês fazem no joelho é por conta de um determinado, por exemplo, do futebol, tal, porque eu vejo tanta gente que esquia e rompe os ligamentos, gente. O esqui é uma coisa interessante, porque até algum tempo atrás, no Brasil, a gente não tem, né, esse costume da prática, até porque pelo clima que a gente possui aqui no país, mas até acho que com a melhora da parte econômica do país, muitas pessoas começaram a sair do país, não só na América do Sul, como também na Europa e Estados Unidos, para realizar a prática do esqui. E com isso a gente notou mesmo realmente um aumento desse tipo de lesões dos joelhos relacionadas a entorses, né, como lesões do ligamento cruzado anterior, lesões meniscais, que ocorrem em função desses entorses que ocorrem no esqui e podem ter esse tipo de lesão. E não tem como prevenir, gente, essa lesão, porque tanta gente, porque aquele, como chama? Pá? É uma pá, mas é uma pá. Você encaixa o pé, sim, você encaixa o pé e de repente, por que ele lesiona? Porque você torce o tempo inteiro. Ele fica um pouco mais preso o pé, né? Isso, ele fica preso. No snow acho que um pouco menos até. Eu tive a oportunidade de esquiar uma vez e a gente vê que realmente quando você vai fazer aquela freagem, que você tem que fazer uma rotação para dentro dos pés, se você eventualmente é um leigo igual eu na prática de esporte, você pode cair nessa com o pé preso, torcer, realmente ter um entorse no joelho e ter uma lesão interna de um ligamento ou de um menisco, né? Já teve até caso de lesão bilateral dos dois lados por um entorse dos joelhos simultâneo. Mas é uma dor. Então deve doer bastante, né? Apesar do frio, deve doer bastante. Gente do céu, é uma dor incrível. Eu já sei, eu já tenho experiência, mas pronto, não quero mais, viu, doutor Gustavo? Chega, já tá bom, foi ótimo e a gente aprende muita coisa. Quando você faz uma cirurgia, é tão demorado assim, claro. Justamente, eu acho que no meu caso, ainda um pouco mais, mas é tão demorada a recuperação, né? Eu fico achando que 6 meses é muito, você fica esperando dia após dia, então você começa a se prevenir mais. Eu acho que o mais importante é a prevenção. Né? Com certeza, isso é o que vem sendo mais discutido hoje, trabalhar essa prevenção para que você não tenha esse sofrimento e depois ficar contando os dias para voltar para o dia a dia, para a prática de esporte. E não passa, viu? E não passa, e não melhora. Mas olha, eu fico muito feliz de acompanhar, né, o seu trabalho, que é um trabalho tão bonito, você é tão jovem, já está numa posição muito especial, trabalhando com aquela equipe. Você saiu do COEM. Agora você ainda está na equipe COEM. Um beijão para vocês todos, eu adoro vocês, respeito demais o COEM. Só não fiz a cirurgia com vocês por conta de algo familiar. A minha filha namora, né, tá noiva até, do Tiago, que também é ortopedista, especialista em coluna, e ele é parente do Dr. Ricardo Cury, que fez a minha cirurgia, né? Então a gente vai assim, na confiança, na família, mas nossa, pelo amor de Deus, eu adoro vocês. Você fez um trabalho que eu achei muito interessante no Jornal Nacional, é isso? Na verdade, eu teve uma matéria até que foi do Guilherme Roseguini, que é um repórter esportivo lá da Globo, e ele nos procurou em função de um estudo que a gente vinha desenvolvendo, que agora já terminou, lá na Universidade Federal de São Paulo, com ex-jogadores de futebol profissional. A nossa ideia aqui, no nosso convívio diário, no tratamento desses ex-jogadores aposentados de futebol, a gente notava que eles tinham muita dor, muita degeneração, e alguns deles, inclusive, apesar da baixa idade, eles tinham cirurgias, né, já de prévias, inclusive alguns com artroplastia, prótese de joelho, apesar da baixa idade.
E isso começou a chamar a atenção para a gente a respeito da diminuição da qualidade de vida deles, da dor que eles tinham, do uso crônico de medicamentos após a aposentadoria. E aí resolvemos desenhar esse estudo e iniciamos na época. E aí, inclusive foi motivo dessa matéria da Rede Globo, e nós comparamos esses ex-jogadores de futebol com um grupo controle da sociedade. E agora, com os resultados fresquinhos que saíram, a gente viu que realmente eles sentem mais dor nos joelhos do que a população normal, eles têm uma piora da qualidade de vida, principalmente relacionada à parte física. Cedo, né? O mais cedo. E apesar da baixa idade, eles aposentam com 30 e poucos anos e ainda têm uma vida toda pela frente e continuam com esses problemas de dor articular, um problema de uso crônico de medicamentos, tendo que enfrentar às vezes novas cirurgias. Então a gente realizou esse estudo e agora a ideia é, até com a participação da Federação Paulista, das confederações, tentar fazer trabalhos com os jogadores atuais para que eles não passem por essa situação no futuro. Então essa é a ideia desse estudo, e a gente pretende avançar com esses estudos para outras áreas, como no quadril, tornozelo e dentro do próprio joelho. Muito bacana. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, porque a gente separou aqui um pouquinho para a gente ver. Eu vou continuar com o áudio aqui? Não, o áudio vai ser lá, né? Ok, então vamos ver todo mundo agora. Ex-jogadores profissionais podem enfrentar alguns problemas graves de saúde anos depois de abandonar o futebol. O repórter Guilherme Roseguini mostra que tipo de problemas são esses. Fazer de novo o caminho entre o vestiário e o campo ajuda a reviver o passado de atleta. Ele jogou no São Paulo, Corinthians, Coritiba, entre outros times. O problema agora é dar conta dos 23 degraus que o levam até o gramado. Antigamente subia correndo, hoje em dia eu já não subo correndo. Tem que subir devagar e no final da escada a gente sente dor. Aos 51 anos, ele sofre com a herança da época de jogador. Para mim dormir é complicado, com o joelho batendo no outro, você acorda de manhã com dor no osso. Quer dizer, você passa a conviver pro resto da vida com a dor. De tanto ouvir histórias assim, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo decidiram fazer uma pesquisa inédita no Brasil. 20 ex-jogadores tiveram o joelho mapeado em exames de imagem. E os resultados impressionam. Os atletas analisados têm entre 34 e 53 anos e atuaram ao menos 17 anos como profissionais. 55% se aposentaram com queixas de dores no joelho. 50% já fizeram alguma cirurgia na região. E 70% tomaram infiltrações nessa articulação. Esses atletas são exigidos praticamente ao máximo, tanto em treinamentos como durante os jogos. Isso faz com que eles tenham uma sobrecarga muito grande durante a carreira. E o mais impressionante, 80% ainda reclamam de dores no joelho e 65% já apresentam artrose, uma alteração degenerativa séria. Com os números que nós temos hoje, nós poderíamos dizer que o futebol talvez leve de 5 a 6 vezes mais a artrose do que a população normal. Os cientistas agora querem ampliar a pesquisa para outros estados do Brasil. Eles temem que a situação dos ex-jogadores aqui seja muito parecida com a de outro país, que joga futebol com as mãos. Nos Estados Unidos, o governo ajudou a bancar um estudo de abrangência nacional. 644 ex-jogadores de futebol americano foram pesquisados e ficou provado que 7% deles fazem uso indiscriminado de analgésicos por causa das dores, número 4 vezes superior ao da população normal. Para evitar um quadro assim por aqui, os pesquisadores creem que é preciso investir desde já em prevenção. Eu não vou ensinar o indivíduo a jogar futebol, absolutamente não é a proposta. Mas quem sabe chamar a atenção dos profissionais que estão junto com esses atletas, para que a gente possa ter esse número no futuro menos assustador. Assustador mesmo, né, Gustavo? Incrível, mas que legal essa pesquisa e esse resultado, porque assim vocês podem ajudar aí, né, esses atletas e os próximos que estão vindo aí pela frente. Com certeza os resultados que a gente viu na matéria, né, eles praticamente se mantiveram no final da pesquisa, e a ideia é justamente chamar a atenção, né, para as autoridades que estão trabalhando em frente, as confederações, as federações. A FIFA realiza diversos também estudos voltados para essa prática, justamente para que a gente possa melhorar as condições desses atletas durante a prática esportiva, para que quando eles terminem a sua carreira, eles consigam seguir a sua vida de maneira mais confortável.